noite descia como uma cortina escura sobre a pequena cidade de Valência, onde as sombras pareciam se alongar de maneira indecorosa e os sons noturnos se tornavam mais agudos, mergulhando o ambiente em uma atmosfera de tensão palpável. As luzes amareladas dos postes lutavam contra a escuridão crescente, lançando feixes trêmulos sobre as calçadas úmidas e desgastadas, como se fossem pequenos faróis em um mar de ombreiras insondáveis. O ar, com seu aroma de terra molhada e algo indefinível, de talvez o cheiro da possibilidade do oculto, parecia palpável, quase como se pressionasse contra a pele. O silêncio crescia, envolvente e opressivo, roubando o fôlego e preenchendo a mente de quem se atrevesse a cruzar os limites da rua em direção ao desconhecido. À medida que a noite avançava, pequenos indícios começaram a se manifestar. Murmúrios distantes que pareciam dançar entre as árvores, como se as folhas, em um gesto contrário à lógica, sussurrassem segredos que apenas poucos podiam ouvir. As estrelas, insistentes em sua beleza, pareciam agora mais distantes, quase indiferentes ao que acontecia abaixo, como se a própria natureza estivesse ciente de que algo não estava certo. Uma sensação de vigilância perpassava o ar, uma consciência latente que poderia vir de qualquer direção. Mas o mais inquietante era a presença invisível que se insinuava, tornando-se evidente apenas na periferia da percepção um olhar espectral à espreita nas sombras profundas, que observava e esperava. Fernando, um morador solitário com um histórico de noites insones, começou a se sentir preso em um labirinto de pensamentos tortuosos. Era como se a pressão de um universo opressivo estivesse gradativamente distorcendo sua realidade, levando-o a ponderar sobre as sutis conexões entre eventos absurdos. O toque de uma brisa fria em seu rosto se transformou em uma ocasião de desconforto, e ele se viu questionando todas as suas certezas. Seriam as vozes distantes meros ecos de sua própria mente. Os sons que reverberavam pelas paredes de sua casa pareciam se transformar em sussurros, contando histórias de horrores imensuráveis. O que antes eram ecos do cotidiano agora se tornaram perguntas inquietantes. E ele, dominado pela dúvida, começou a ver os rostos nas sombras, figuras que dançavam em sua visão periférica, escorregadias como areia por entre os dedos. E então, num momento de revelação ancestral, algo movia-se entre as trevas, quebrando os limites da lógica e da compreensibilidade, uma forma disforme, verdosa e translúcida, que parecia pulsar como um coração orgânico em meio ao nada. Era o próprio vácuo do espaço que se tornava material, um eco inominável de abismos muito além da razão humana. Fernando sentiu a gravidade ao seu redor se distorcer, como se as leis da física se desvanecessem diante da imensidão da criação. A criatura, sim, era isso que se permitia chamar, transcendeu o plano da pulsação e do tempo, com tentáculos que se desfaziam e se recriavam, formando padrões inais que o desafiavam a compreender. O horror não era apenas o que via, mas como o que via distorcia sua sanidade, transformando sua essência em uma sombra do que já foi. Naquela noite, enquanto os ecos de um universo indiferente se instalavam em seu ser, Fernando percebeu que não havia mais como escapar. A presença que o cercava não se conformava em um desfecho satisfatório, não havia redenção, não havia respostas. Ele se sentiu descendo por um abismo sem fim, uma sensação de dissolução que se apoderava de sua carne e mente, uma lembrança de que todo o terror de sua existência estava íntimo, invisível e indelével. Os sussurros agora ecoavam como um mantra, um convite e um aviso, um convite a se aprofundar mais e mais nos mistérios do que significava viver em um cosmos indiferente. E ao final, enquanto a negrura envolvia tudo, a última pergunta restava a espreitar nas sombras de sua consciência, o que se escondia por trás da cortina da noite. Um mito ancestral ou uma verdade aterradora a ser desvelada por aqueles que se atrevem a fazer as perguntas certas? Se você deseja explorar mais os limites do horror, inscreva-se para mais histórias e lembre-se: a pergunta nunca é se o terror existe, mas até onde você está disposto a ir para encontrá-lo.